Graça e paz, sou Flávio Gabriel e neste vídeo vou lhe apresentar vários indícios de que humanos conviveram com os dinossauros, confirmando que eles foram criados por Deus entre o quinto e sexto dia da criação, como diz a Bíblia Sagrada em Gênesis. Os dinossauros sempre nos fascinaram, principalmente as crianças que se encantam com eles. Não é por acaso que os filmes e animações de dinossauros são um sucesso. Todos nós aprendemos na escola que os dinossauros foram extintos há milhões e milhões de anos antes do aparecimento do homem na Terra. Mas, se isso tudo for um grande equívoco, e se na verdade os humanos viveram com os dinossauros? Quer saber da resposta? Então fique comigo neste vídeo, onde vou te mostrar vários indícios de que os humanos conviveram com os dinossauros e que eles não foram extintos há milhares de anos, coisa nenhuma. Mas antes disso, caso você não seja inscrito, se inscreva em nosso canal para receber as notificações de novos vídeos que vêm por aí. E não se esqueça de dar aquele like abençoado. Vamos ao vídeo! Homens convivendo com dinossauros. Seria isso fantasia de crianças ou uma realidade que te esconderam? Prepare-se, depois deste vídeo você não pensará da mesma forma sobre o tema. Quais são as evidências que dinossauros conviveram com os homens? Bem, são inúmeras as provas que vão desde desenhos, artefatos e pinturas de civilizações antigas até fósseis de pegada humana com o dinossauro. Muitos ainda não acreditam que os homens conviveram com os dinossauros. Afinal, somos bombardeados há séculos com as ideias e doutrinas da teoria da evolução, que, aliás, nunca deixou de ser uma teoria, pois a ciência requer uma coisa chamada de observação para as comprovações científicas. E aí está a farsa desta teoria, pois, como os próprios evolucionistas afirmam, a evolução é tão lenta que não pode ser observada e, portanto, também não pode ser comprovada. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Segundo a teoria da evolução, os dinossauros foram extintos há mais de 65 milhões de anos atrás, na queda de um grande meteoro, e portanto não existiram juntamente com os humanos. Isso foi e é ensinado nas escolas e documentários em TVs como um fato cientificamente comprovado, mas nunca foi comprovado. E a cada avanço da ciência, mais estas mentiras são desmascaradas. Veja mais detalhe no vídeo disponível aqui no canal Bereano Sagrado, a Bíblia comprovada pela ciência. Mas, se isso é verdade, por que são encontrados ao redor do mundo diversos artefatos e pinturas feitas por povos primitivos de dinossauros interagindo com homens? Porque existem fósseis de pegadas de seres humanos junto com pegadas de dinossauros. Como poderiam povos como os Incas, por exemplo, fazerem esculturas ou pinturas de animais que eles nunca teriam visto? É claro que descobertas como essas não são noticiadas pela mídia tradicional. Afinal, isso contraria a grande mentira que é a teoria da evolução, que todo mundo abraçou como uma verdade indiscutível. Você já ouviu falar das famosas linhas de Nazca? As linhas de Nazca são um conjunto de geoglifos
antigos, localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru. Eles foram designados como um patrimônio mundial pela Unesco em 1994. Nela se apresentam macacos, aranhas, baleias, mas agora nós também sabemos que tem um dinossauro, como você pode ver nesta imagem. E as pedras de Ica? Já ouviu falar? As pedras de Ica são famosas, mas a maioria ainda acha que são falsas. As pedras de Ica são provas de que humanos interagiram com dinossauros. Claro que muitos céticos afirmam que elas são falsas. Se os dinossauros não conviveram com os humanos, então como os incas sabiam sobre os dinossauros? O mais incrível são os detalhes. Parece ou não um dinossauro? Esse desenho não havia sido visto antes. Pode ser que ficou escondido, porque ele é bem revelador e deixa a comunidade arqueológica espantada. Como os incas tinham um conhecimento tão perfeito sobre dinossauros? As perguntas são difíceis de responder, mas uma dúvida pode estar chegando ao fim, que os incas e maias realmente conviveram com os dinossauros, e as imagens são estonteantes e derretem as teorias comuns de cientistas evolucionistas renomados. As pedras de Ica descobertas no Peru mostram uma humanidade coexistindo e lutando contra os dinossauros. Agora vamos a mais uma evidência nos Estados Unidos. Esta imagem ela foi desenhada por índios Anasazi, norte-americanos que viviam na área que agora se tornou Utah, entre 150 anos antes de Cristo e 1200 depois de Cristo. Veja também este desenho, que se parece muito a um pterossauro, um réptil voador do período Cretáceo. Já foram reportadas dezenas de representações de dinossauros, feitas por povos que viveram muitos séculos antes que os seus ossos começassem a ser desenterrados e estudados. Pinturas rupestres, esculturas, gravuras, as representações de animais que nós hoje sabemos que são dinossauros estão presentes em várias formas. Veja mais este exemplo nas profundezas das selvas do Camboja, onde existem templos e palácios ornamentados da civilização Khmer. Um desses templos, Taprom, está repleto de estátuas de pedra e arte em relevo. Quase cada centímetro quadrado do arenito cinza é coberto com entalhes detalhados. Estes retratam animais familiares como macacos, veados, cavalos, elefantes, búfalos, papagaios e largatos. No entanto, uma coluna contém uma escultura intricada de uma criatura parecida com estegossauro. Como poderiam os artesãos que decoravam um templo budista de 800 anos atrás saber como era um dinossauro, quando a ciência ocidental apenas começou a montar esqueletos de dinossauros nos últimos 2 séculos? Parece que o artista Khmer viu ou recebeu relatos de um estegossauro. Agora vou falar sobre uma foto muito intrigante que apareceu na década de 1950. Uma foto incomum foi publicada em um livro do tipo Acredite se quiser, nos Estados Unidos. Esta foto mostrava um grupo de soldados da Guerra Civil Americana de pé
sobre uma enorme carcaça de um pássaro. A carcaça tinha uma forte semelhança com um pteranodonte. O pteranodonte pertence aos gêneros dos pterossauros, que inclui alguns dos maiores répteis voadores conhecidos. A espécie tinha uma envergadura de asas de mais de 6 metros e habitavam a América do Norte, mais especificamente onde é hoje o Kansas, Alabama, Nebraska e Dakota do Sul. De acordo com a história no livro, o pássaro foi abatido por soldados durante a Guerra Civil em 1864, perto da cidade de Vicksburg. A publicação se referia à criatura como algum tipo de pássaro desconhecido ou monstro. Obviamente que a foto foi desacreditada por evolucionistas e grande parte da mídia, mas as evidências sugerem que a imagem original mostraria mesmo um pteranodonte real, pois a mesma já estava em circulação muito antes da internet ou Photoshop existirem. Há relatos também de pessoas que viram esta foto em meados do século XX, muitos anos antes da primeira versão do Photoshop ser desenvolvida. Mas esse embate provavelmente nunca terá um fim, pois comprovar a veracidade da imagem é basicamente impossível. Então, tire suas próprias conclusões. Porém, uma coisa é certa: por mais de 200 anos, as pessoas nestas áreas relataram ter visto aves enormes. Os avistamentos desses pássaros são tão comuns que as criaturas ganharam o nome de Thunderbirds, termo que é retirado da mitologia nativa americana. Bem, não é difícil desmantelar as teorias evolucionistas de que o homem não coexistiu com os dinossauros. Vamos agora falar de uma forma bem simples como os evolucionistas da paleontologia nos enganam com a datação das eras do planeta Terra. Para se calcular os fósseis, se é utilizado a técnica do carbono 14, que só é válido até 60 mil ou 70 mil anos. Um grande exemplo disso é o chamado Martelo de Londres, uma relíquia da data pré-histórica humana. Ele foi descoberto por Max e Emma Hahn em 1936, durante uma caminhada. O velho martelo era tão estranho que eles foram submetidos à avaliação de cientistas para exames. Utilizando as mesmas técnicas evolucionistas, se verificou que este artefato teria 400 milhões de anos. Ora, havia humanos há 400 milhões de anos atrás? Então, quem fez o martelo? Será que os dinossauros fizeram o martelo? Não! Certamente que não. Não há dúvidas que este martelo foi feito por humanos. Logo se comprova que o método utilizado para a datação é uma furada. Ou os humanos viveram com os dinossauros há 400 milhões de anos atrás. Bem confuso para os evolucionistas explicarem, não? A comunidade científica evolucionista apenas querem que acreditemos em suas teorias pelo simples fato de que eles acreditam ser assim. Afinal, nenhum deles quer afirmar que Deus fez todas as coisas. Tudo teria que ter passado por um processo evolutivo que veio do nada. O evolucionismo não é um fato científico, é uma questão de crença dos cientistas evolucionistas que eles impõem. Não existem provas concretas para afirmar que os dinossauros viveram e morreram antes dos humanos surgirem na Terra. Pelo contrário, existem muito mais provas que os dinossauros conviveram com humanos e que a Terra é muito mais jovem do que dizem. Sim, a Bíblia fala sobre os dinossauros. Se quer saber mais sobre a descrição dos dinossauros na Bíblia, qual o dia que eles foram criados por Deus, assista o nosso vídeo Dinossauros na Bíblia, disponível aqui no canal Beliano Sagrado. Link disponível na descrição. E agora, vamos falar sobre a prova cabal. Os fósseis impossíveis encontrados. Conhecidos como fósseis impossíveis, essas descobertas desmascaram a teoria do evolucionismo por completo. Para os cientistas, até mesmo os não criacionistas, a possibilidade
é de que criaturas humanas estivessem na Terra muito mais cedo do que se pensava. Ou então, os métodos de datação são falhos e a Terra é muito mais jovem do que a maioria dos cientistas admitem que ela seja. Veja este fóssil, que é uma pegada humana com o dinossauro, chamada de Alvesdeck, do período Cretáceo. É ainda mais intrigante, porque é interceptada com a pegada de um dinossauro, Acroncatosaurus. Eles são chamados de fósseis impossíveis, porque ajudam a derrubar o calendário evolutivo e fura de vez a teoria da evolução. Esses fósseis estão em exibição no Museu da Evidência da Criação, em Glen Rose, Texas, Estados Unidos. E este dedo humano fossilizado, também do período Cretáceo, foi encontrado também na década de 1970, na formação de calcário Comanche Peak, no Texas, e está em exposição no mesmo museu. E essa pegada, conhecida como a trilha Burdick, foi encontrada novamente em calcário do período Cretáceo na região de Glen Rose, Texas. Evolucionistas ferrenhos têm trabalhado vigorosamente para descredibilizar essas descobertas. E com razão, porque essas descobertas destroem a teoria da evolução. Isso sugere, meu irmão, minha irmã, que os dinossauros e o homem viveram na Terra ao mesmo tempo. A raridade de tais cruzamentos em fósseis faz sentido. Os seres humanos tentavam ficar longe destes animais terríveis. Pegadas humanas geologicamente antigas seriam de fato algo que põe em dúvida muitos conceitos geológicos convencionais, não acha? Na verdade, existe uma censura acontecendo em nossa cultura, que faz que assuntos como estes não sejam debatidos no meio acadêmico ou na mídia tradicional. Por quê? Porque alegam que o criacionismo é um absurdo e que os cientistas evolucionistas não devem debater com os cientistas adeptos ao criacionismo. Os cientistas evolucionistas e a mídia tradicional nunca vão admitir que os humanos viveram com os dinossauros, porque isso destrói o que resta da teoria da evolução e do ateísmo, que insiste em afirmar que tudo é obra do acaso. Sempre vão tentar descredibilizar, porque reconhecer que os humanos conviveram com os dinossauros é admitir que a Bíblia tem razão e de que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E sobre a extinção dos dinossauros? Será que eles foram extintos mesmo com a queda de meteoros? O que de fato aconteceu? Será que eles foram extintos mesmos? Bem, isso será o tema de nosso próximo vídeo. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Bem, neste vídeo relatei alguns indícios que provam que os humanos são contemporâneos dos dinossauros, mas existem muito mais provas por aí. Então, diante a estas evidências, você acredita agora que os humanos viveram com os dinossauros e foram testemunhas oculares da sua existência? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz.